E aí ele manda de volta Silas e Timóteo para ver como as coisas estão lá em Tessalônica. E eles levam essa carta do apóstolo Paulo. Então, nós vimos ali o versículo 1, o versículo 2, o versículo 3, e paramos no versículo 7. Se você puder abrir a sua Bíblia aí, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Né? Então, esse é o contexto. Paulo está escrevendo para aquele povo. Paulo está escrevendo para aquela igreja. E aquela igreja era uma igreja que tinha muitas dúvidas ainda com relação à salvação. Na cabeça deles, eles achavam que Jesus ia voltar antes deles morrerem. E aí, quando alguns deles começam a falecer, começam a morrer, eles então ficam preocupados. Eles falam, e agora? Como é que vai ser? Como é que vai acontecer? Né? Então, você que abriu tua Bíblia aí, em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, no versículo 6, ele diz assim, vós fostes nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação e com gozo no Espírito. Nós paramos aqui na aula passada, na semana passada. Então, voltando nesse versículo 6, quando Paulo diz assim, e fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação e com gozo no Espírito. Os tessalonicenses achavam, irmãos, que a partir do contato que eles tiveram com o Evangelho, as coisas iam se resolver, os problemas iam embora. Então, eles ficaram eufóricos com esse contato. Só que, na verdade, eles começaram a ter problemas. O primeiro problema que eles tiveram depois de conhecerem o Evangelho, de terem um contato com Paulo e com Jesus Cristo, foi a perseguição. Então, trazendo isso para os nossos dias de hoje, infelizmente, né, tem se difundido uma ideia de que caminhar com Cristo é ter uma vida sem problemas. Caminhar com Cristo é ter uma vida próspera. Caminhar com Cristo é ter uma vida de vitórias. Caminhar com Cristo é tudo, em todo tempo, ir muito bem. Isso não é verdade. Isso é um grande equívoco. Caminhar com Cristo é pensar na eternidade. Caminhar com Cristo é saber que eu vou para o céu, que eu vou morar com Deus. É saber que eu estou nesse mundo de passagem. É saber que esse mundo é tenebroso, que esse mundo é um mundo perverso e eu tenho que aguentar, eu tenho que construir, eu tenho que pavimentar, né, a minha ida para o céu. Mas, pastor, a salvação é de graça, não depende de nós, é dom de Deus. Amém. Realmente, a salvação é de graça. Mas a construção, mas o permanecer depende de mim e de você. Lembra de João 15? Eu gosto muito de repetir João 15, porque fala demais em permanecer, estar, estando. Né? Você começa a ver esses verbos em João 15, onde Jesus diz que ele é o agricultor. Né? Então, Paulo, quando escreve essa carta, aquele povo por algum momento eles acharam que o fato de entregar a vida a Jesus, os problemas deles acabariam. Né? E eles acabam percebendo que as coisas não são bem assim. No verso 7, que nós também citamos na semana passada, diz assim, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Olha só, mesmo um povo recém-convertido, a conduta deles acaba repercutindo. Quando Paulo fala Macedônia e Acaia, ele está falando do norte, que era Macedônia, ao sul, que era Acaia. Então, Paulo está dizendo, olha, do norte ao sul, repercutiu o testemunho de vocês, a experiência que vocês tiveram com Deus. Trazendo para a nossa vida. O que nós aprendemos com isso, irmãos e irmãs? Que muitas pessoas, não é que elas poderão ser alcançadas, elas serão alcançadas através da sua vida
e através da minha vida, através do seu testemunho, através do meu testemunho. E interessante que nós vimos aqui, né? A palavra exemplo que Paulo utiliza, ela significa molde na tradução literal. Ela é como se fosse uma impressão feita por um carimbo, ou seja, né? Isso que vocês estão vivendo aí, Paulo diz para eles, é como se fosse um molde, é como se fosse um carimbo, né? Do que Deus pode fazer na vida das pessoas. E isso é lindo, né? Isso é maravilhoso. Imagine alguém olhar para a tua vida e olhar para a minha vida e dizer assim, eu quero viver isso, eu quero ser como ele é, eu quero ser como ela é, eu quero viver o que ele vive, o que ela vive, né? Aí, da mesma forma que eles imitavam a Paulo, outros também imitavam. Eu vou ler um texto, não precisa abrir aí, deixa que eu leio aqui. Lá em 2 Tessalonicenses, segunda carta que Paulo escreve, no capítulo 3, no verso 7, diz assim, porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando dia e noite, para não sermos pesos a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes. Olha o que Paulo está dizendo para eles, irmãos e irmãs. Paulo está dizendo assim, eu tenho autoridade de chegar diante de vocês e pedir o pão, porque eu sou um embaixador de Cristo, mas eu não faço isso. Eu trabalho para não ser peso na vida de nenhum de vocês, né? Então, eu trabalho para construir, eu trabalho para poder comer, eu trabalho para poder ter uma vida digna e não ser peso a ninguém. Então, você veja como, trazendo para os nossos dias, né? Como existe uma discrepância muito grande, né? Como, infelizmente, algumas autoridades religiosas reivindicam, né, as coisas. Como, infelizmente, algumas autoridades religiosas se apresentam como embaixadores e exigem algo, né? O que Paulo nos ensina aqui, irmãos e irmãs, é exemplo de vida, exemplo de condução em todo, e isso se aplica a todas as áreas da nossa vida. Paulo está dizendo assim, olha, eu jamais quero ser peso na vida de vocês. O que eu quero fazer é trabalhar para poder ganhar o meu pão, né? Então, resumindo esse versículo 7, os tessalonicenses imitavam Paulo e Paulo imitava o Senhor, né? Lá, se você olhar, não precisa abrir agora, em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, diz assim, Paulo diz assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, esse negócio, quando alguém chega diante de você, esse negócio de dizer assim, olha, não olha para a minha vida, porque eu sou pecador, você tem que olhar para Jesus. Isso é conversa para boi dormir. Isso é conversa fiada. As pessoas devem sim olhar para a sua vida. As pessoas devem sim olhar para a minha vida. E nós temos que ser verdadeiros com essas pessoas e dizer assim, olha, pode olhar para a minha vida assim. Eu não estou isento de tropeçar, mas se eu tropeçar vai ser um acidente. Se eu cair vai ser um acidente. Você pode olhar para a minha vida porque eu imito Jesus, né? Então, às vezes nós fugimos disso. Às vezes nós tiramos, nós não queremos, nós rejeitamos essa responsabilidade de sermos imitadores de Cristo. Amém? No verso 8, lembrando do contexto, Paulo está escrevendo uma carta para um povo recém-convertido, para um povo que teve muita experiência com Deus, mas para um povo que também tinha muitas dúvidas, né? No verso 8, olha o que Paulo escreve. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente do norte ao sul, na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Ou seja, o que aconteceu em Tessalônica foi algo que transcendeu as divisas,
foi algo que se espalhou pelas duas províncias, foi algo que se espalhou por toda a Grécia. Mas como isso aconteceu? Né? Paulo utiliza aqui o seguinte termo, porque por vós soou, repercutiu. A tradução literal disso no grego é exomai, que significa o quê? Foi emitido, soou adiante, saiu, transcendeu. Né? Então, o que eu aprendo com isso, irmãos e irmãs? Que a tua vida e a minha vida, através de nós, o Evangelho vai transcender. Existem algumas pessoas que somente você, somente a tua vida pode ministrar essas pessoas. Existem algumas pessoas que, para conhecerem o amor de Jesus, é só você que pode ser um instrumento de Deus na vida dessas pessoas. Tá? Enquanto eu falo, talvez venham alguns nomes na tua mente aí, né? Amém, né? Amém, amém mesmo. Deixa Deus falar com você nessa manhã, né? Existem algumas pessoas que somente através da minha vida o evangelho poderá chegar. Amém? Existem algumas pessoas que somente através das nossas vidas o evangelho poderá chegar. Então, o que nós aprendemos com isso, né, é que nós precisamos ter o zelo, nós precisamos ter a responsabilidade, nós precisamos ter o cuidado. E o que acontece na vida dos tessalonicenses, como o som de uma trombeta acaba ecoando em muitos lugares. Então, o que acontece, o que tem acontecido na tua vida, o que tem acontecido na minha vida, tem ecoado como um som de trombeta na vida de inúmeras pessoas. Aí eu pergunto, né, para você e para mim também, o que tem ecoado da nossa vida? O que tem saído da nossa vida? Será que tem saído da nossa vida um bom testemunho do Evangelho? Será que tem saído da nossa vida frutos dignos de arrependimento? Será que tem saído da nossa vida humildade? Será que tem saído da nossa vida serviço? Né? Sabe aquele ponto que você não precisa mais falar de Deus para ninguém? Sabe aquele ponto que simplesmente a convivência com você tem sinalizado, tem apontado para o céu, né? Então, assim, irmãos e irmãs, muitas vezes nós insistimos em falar de Deus sem dar testemunho. Muitas vezes a nossa palavra diz uma coisa e a nossa vida diz outra, né? Aquele povo que morava em Tessalônica, eles viveram uma mudança forte, uma mudança contundente, uma mudança de mente, uma metanoia, o que a palavra grega significa, uma transformação, uma mudança de mente, né? E hoje, a nossa maior luta é essa, porque hoje nós vamos à igreja, nós ouvimos, concordamos e não fazemos nada. E fazemos exatamente do jeito que a gente quer. E fazemos exatamente da forma como a gente quer. Né? Eu acredito que nos dias de hoje, Deus tem oferecido para nós a condição, as ferramentas de transformação. Né? Vamos pegar um exemplo aqui, vamos falar do nosso arraial aqui, não vamos falar do arraial dos outros. Né? Tudo bem, o culto não está presencial, mas está aqui. Né? Você está ouvindo a palavra, você tem a condição de aprender. À tarde, na hora do culto, você também tem a condição de aprender. E quantas pessoas do nosso arraial não estão nem aí com nada? Não estão nem aí com escola dominical, não estão nem aí com culto, não querem saber de nada, não se envolvem em nada, mas são imediatos, são prontos em reclamar, são prontos, imediatos em criticar. Né? Veja, essa é uma demonstração da imaturidade. Essa é uma demonstração
de que falta conhecimento, falta entendimento, né? Uma pergunta que eu faço para você hoje, né? Aquele povo estava com a mente transformada e todos ao redor deles percebiam isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que as pessoas que estão perto de você hoje falam de você? O que as pessoas que convivem com você pensam de você? Sabe? Não vale aquele amigo de longe, aquele parente que você vê só uma vez por ano, no Natal, não, tá? Estou falando de pessoas que convivem com você. Deixa eu avançar um pouquinho, tá? Às vezes eu gosto de provocar. O que o seu cônjuge diz de você? O que o seu cônjuge diz? O que o seu pai diz de você? Tá? O que os seus filhos dizem de você? O que o seu chefe diz de você? Ou o que o seu funcionário diz de você? O que as suas ovelhas dizem de você? O que o seu pastor diz de você? Percebe? Irmãos e irmãs, sem mudança de vida, sem arrependimento, sem abandonar o pecado, muitas vezes nós queremos viver com Deus e com as nossas paixões. Muitas vezes nós queremos acender uma vela para Deus e a outra para o diabo. Muitas vezes nós queremos caminhar com Deus sem abrir mão das nossas paixões. Guarde uma coisa, irmãos e irmãs, as nossas paixões são inimigas de Deus. Aquilo que você é apaixonado, isso te afasta de Deus. Aquilo que eu sou apaixonado, isso me afasta de Deus. E Paulo sabia muito bem disso. Então Paulo, quando escreve, diz assim, olha, no verso 8, né? Porque a palavra por vós soou não somente na Macedônia e na Acaia, mas por todos os lugares, né? De tal maneira que nós já não precisamos falar coisa alguma, ou seja, a vida de vocês, Paulo está dizendo, o testemunho de vocês é muito forte, né? Nós, muitas vezes, e eu passei a maior parte da minha vida como ovelha, não como pastor, né? Eu ainda não passou o tempo como pastor. Mas eu sempre, boa parte do meu ministério, eu participei da clã de Santo Antônio da Platina, junto com a Jerusa. Nós éramos coordenadores do Ministério de Família, que era um dos maiores ministérios lá, um ministério muito, muito expressivo, porque o nosso pastor na época, o pastor Fernando, ele sempre entendeu que a família é a base de tudo. Ele sempre entendeu que se um crente fracassa dentro de casa, né, não dá certo, ele não vai conseguir se acertar em nenhuma outra área. Então, o pastor Fernando sempre investiu muito na questão de família. Então, pela misericórdia, pela graça de Deus, um dia nós chegamos para coordenar esse ministério e quem passou para nós esse ministério foi um casal de médicos, o doutor Sérgio e a doutora Ângela, que coordenaram esse ministério por 20 anos. Antes da gente chegar, eles já estavam há quase 20 anos coordenando esse ministério e nós chegamos. Mas por que eu estou contando tudo isso para você? Porque eu sempre fui combativo. Nas reuniões de clã eu sempre fui questionador, eu sempre apresentava por que algumas coisas não aconteciam, por que algumas coisas não andavam, por que algumas coisas não evoluíam, né? E quando, na verdade, hoje a maturidade, né, me fez aprender que muitas das coisas que eu questionava dependiam de mim. Muitas das coisas muitos dos defeitos que eu enxergava, eu podia contribuir para consertar, eu podia contribuir para melhorar, né? Então, que a gente possa aprender isso, né? Antes de criticar, isso não estou dizendo só com relação à igreja, com relação ao ministério, isso para tudo, né? Se você está num lugar e vê um papel no chão, cate o papel, sabe? Por que eu digo isso, irmãos e irmãs? Você pode olhar para mim e dizer assim, não foi eu que joguei, eu não estou nem aí, né? Não, tudo bem, realmente não foi você que jogou, foi alguém, né, que não tem um hábito de higiene, mas aquele papel está diante de você. Aquele papel está diante de mim.
Então, é necessário nós fazermos o que tem que ser feito. Por quê? Porque nós vamos ensinar o nosso corpo, nós vamos ensinar a nossa mente a fazer o que tem que ser feito. Porque na hora certa, na hora que você precisar fazer para a tua vida, você vai fazer. A gente quer falar? Quero só dar um exemplo, exemplificar isso que o Daniel falou, que é uma coisa que acontece muito dentro da casa da gente. Principalmente quem tem filho também vai entender melhor. Os meninos tem hora que chegam e falam assim, mãe, mas faz 2 dias que eu vi um negócio dentro do carro. Esses dias um chegou para mim e falou assim, eu vi um café dentro do carro. Eu falei, por que você não pegou e guardou no lugar? Entendeu? Então, muitas vezes a gente só fala, a gente só cobra. Né? Quer ver um outro exemplo? Assim, ai, mãe, um exemplo para quem tem cachorro. Mãe, a cachorra fez número 2 onde não é para fazer. Por que você não pega, então, o guardanapinho, tira o número 2, põe no lixinho que você sabe onde é? Então, a gente tem essa mania, algumas vezes, de só ver, cobrar e não fazer. Então, aqui em casa, eu tenho conversado isso com eles. Né? Esses dias o Daniel chegou e falou assim, amor, tem umas coisinhas ali na geladeira que precisa ser jogada fora. Eu falei, então, quando você vê isso, você abre a geladeira, pega e joga fora. Você viu, né? Levei pito. Não levou pito. Eu só estou exemplificando porque é uma coisa assim muito simples. E nós vamos assim no natural. É no natural. Você olha uma coisa e fala assim, poxa, mas por que fulano não pegou aquilo? Se eu posso pegar e pôr no lugar. Se eu posso pegar e resolver. E daí quando a pessoa vê eu fazendo, vai falar assim, poxa, eu podia ter feito e não fiz, eu vou começar a fazer também. Então, isso que o Daniel falou, essa semana a gente tem conversado sobre isso aqui em casa. O que está dentro do meu alcance, que eu não tenho feito, mas eu tenho cobrado. Né? Então, assim, cadê meu tênis? Ué, mas você colocou no lugar a hora que você foi, né? Então, se você tirou, põe no lugar, porque sempre que você for procurar, vai estar lá. Agora, você não tirou, mas você sabe onde é o lugar, coloca, não fique esperando o próximo para fazer. Faça a sua parte. Quem quer, faz. Quem não quer, acha uma desculpa. Sempre vai ser assim. Né? Mas voltando para o nosso estudo, gente. Olha o verso 9. Eu vou pedir para a Gê ler o verso 9 para nós. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco. E como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Paulo está dizendo assim, olha, eu não preciso falar mais dos Tessalonicenses. Eu, quando chego para falar de Jesus, de evangelho em algum lugar, eu não preciso mais falar de vocês, porque os atos que vocês fazem já mostram quem vocês realmente são. Né? Gente, olha que coisa fantástica isso. Olha que coisa maravilhosa isso. Isso é um padrão para ser estabelecido na minha vida e na tua vida. Né? Nós temos uma conduta irrepreensível. E isso, digo para você, eu estou falando de coisa absolutamente real. Eu estou falando de coisa absolutamente possível. É possível você e eu termos uma vida irrepreensível na presença de Deus. Sem coisa errada, sem mentira, sem coisa que nos afasta de Deus. Né? Aí eu pergunto para Paulo está dizendo assim, né? Olha, eu não preciso mais falar deles, porque os atos deles mostram quem eles são. Né? Será que, enfim, o meu pastor pode dizer isso de mim? Porque eu também tenho um pastor. Né? Será que o teu pastor pode dizer isso de você? Né? Eu acho que todos nós temos que responder ao evangelho como fizeram os Tessalonicenses. Né? E voltando um pouquinho aqui, sistematizando o que nós vimos até agora. Então, em primeiro lugar, eles se convertem a Deus. Certo? E vou dizer para você, às vezes a gente precisa se converter, tá? Às vezes tempo de igreja não significa absolutamente nada. Às vezes conhecimento bíblico não significa absolutamente nada, tá? Às vezes, pelo contrário, acaba prejudicando, acaba ocupando lugar no nosso coração, tá? Porque às vezes nós acabamos entrando num ciclo, tá? De cumprir rituais, de fazer coisas mecanizadas, atos mecanizados na nossa vida. E isso é extremamente abominável. Tá? Então, os Tessalonicenses, primeiro, eles se convertem. Segundo, eles passam a servir a Deus. Nós vimos ali que eles começam a servir. Existe um desejo muito forte de servir a Deus. E terceiro, eles esperam ansiosamente a volta de Jesus. Né? Então, o que eu aprendo com eles? Que primeiro, eu tenho que me converter. Depois eu tenho que me arrepender, servir e aguardar a volta.
né? Esse talvez seja a parte mais difícil, né? Aguardar a volta, né? Talvez você e eu já estamos convertidos, talvez a gente já se arrependeu dos nossos pecados, mas aguardar a volta é terrível, né? Você está ansioso para Jesus voltar? Amém? Sim ou não? Você quer que Jesus volte hoje? Dá um tchau para mim, né? Amém, né? Pastor do céu, tem umas coisinhas para acertar aí. Hoje não era bom, viu? Aí não dava para ser amanhã, tipo umas 5 horas da tarde, não. Que daí eu corro daí amanhã para resolver o meu problema, né? Irmãos, se ele voltasse agora, né? O fato aqui que nós estamos vendo é que os tessalonicenses abandonaram os ídolos, né? Eles passaram a seguir o Deus vivo, né? E quando isso acontece, não é mais necessário argumento. Quando existe uma conversão genuína, uma conversão de fato, não é necessário mais argumento, não é necessário mais a justificativa, sabe? O diabo já não pode mais falar dos teus pecados, dos meus pecados, porque você e eu, porque nós já confessamos os nossos pecados, porque nós já falamos dos nossos pecados, percebe? Então, esse é um ponto muito importante, né? Quando existe o abandono dos ídolos na nossa vida, quando existe o abandono das paixões na nossa vida, os argumentos eles também já não são mais necessários na nossa caminhada. E Paulo acaba reforçando essa ideia de que nenhum convertido de fato consegue viver sem o serviço. Porque o serviço é gratidão. O serviço é gratidão. Eu gosto desse exemplo, né? Imagine que o teu vizinho hoje, agora, né? Daqui a pouco a gente vai se organizar para almoçar. Eu já coloquei uma costela passar aqui já. Coloquei 9h30 uma costelinha passar no papel alumínio. Vai assar até 12h30, mais ou menos. Depois eu vou tirar o alumínio, ela vai dar uma douradinha, né, no forno. Fica a dica aí, você, ó. Ontem eu aprendi com um churrasqueiro no YouTube que o segredo é o alumínio. Então passa 3 camadas de alumínio que ela vai cozinhar bem. Você termina o teu almoço aí. Aí quando dá umas 2 horas da tarde, teu vizinho toca a campainha. E ele traz para você um prato de doce. O doce que você mais gosta. Tá? Eu não sei qual é o doce que você mais gosta, né? Eu venho lá do interior, então eu gosto de doce de abóbora, eu gosto de doce de figo, eu gosto dessas coisas caseiras, né? Que é feito no interior. Mas esse vizinho chega com um prato de doce para você, o doce que você mais gosta, certo? O que isso vai gerar no teu coração? Tá? Você não esperava aquilo. Ele não tinha obrigação nenhuma de fazer aquilo, mas ele fez. Isso vai gerar no teu coração, em primeiro lugar, gratidão. Em primeiro lugar, gratidão. Você vai ser grato àquele vizinho ou àquela vizinha. Tá? Segundo lugar, vizinho do lado da gratidão é o desejo de retribuir. É o desejo de servir. Você percebe? Então, olha que interessante. Paulo está dizendo assim, quem é grato, quem realmente recebeu o evangelho, não consegue ficar parado, né? E aí eu vou contar um segredo para vocês, tá? É um segredo que circula no meio dos pastores, tá? Mas você não pode contar que foi eu que contei, tá? Uma das principais características de um servo fiel a Deus é o serviço. É o serviço. Um servo fiel, tá? A Deus, ele serve a Deus. Ele procura uma forma de servir a Deus. Um servo fiel, ele não está preocupado se ele vai varrer a frente do templo, se ele vai limpar o templo, se ele vai limpar o banheiro, ou se ele vai estar no altar, cheio de holofotes, cheio de glória, cheio de jactância, saindo jatos de vaidade dele. Ele não está preocupado com isso. O que o servo fiel quer é fazer aquilo que está no coração de Deus. O que o servo fiel quer é retribuir a Deus o muito que ele tem recebido. E para isso, ele não olha a atividade, ele não olha nada, o que ele quer é servir a Deus. Tá? Só que, infelizmente ou felizmente, não existe forma de servir a Deus a não ser servindo as pessoas. Não existe. Tá?
Então, um sinal evidente de maturidade na vida de uma ovelha é o serviço, tá? É o serviço. Eu lembro no início da minha conversão, aqui em São José dos Pinhais, eu me converti numa comunidade chamada Comunidade Vida Plena, aqui, e hoje, graças a Deus, eu tenho uma amizade muito boa com os pastores de lá, uma amizade muito sadia, muito saudável. E eu lembro no início da minha conversão, assim, nos primeiros 30, 40 dias da minha conversão, eu cheguei para o meu discipulador, ele chama Rodolfo, chamava Rodolfo na época, né? Hoje não é mais meu discipulador, mas eu dizia assim para ele: Rodolfo, eu tenho vontade de ficar com você, eu quero ficar com você, eu quero passar o dia com você, eu quero cuidar dos meus filhos do jeito que você cuida dos seus, eu quero cuidar da minha esposa do jeito que você cuida da sua, eu quero ler a Bíblia do jeito que você lê, eu quero, sabe, eu lembro disso, eu lembro dessas frases saindo dos meus lábios em direção a ele, né? Em direção à vida dele. Então, por quê? Porque havia ali uma gratidão muito grande no meu coração. Eu estava experimentando algo que eu não tinha experimentado ainda, que era a graça, que era o perdão, que era o cuidado e o amor de Deus. Amém? Então, para a gente encerrar hoje, e para a gente encerrar o capítulo 1, o verso 10, eu vou pedir para a Gê ler o verso 10. Alguém quer falar alguma coisa? Se alguém quiser falar alguma coisa, dá um tchau aí que a gente... que o Leandro abre o microfone ali. Não? Tudo certo? Lê o verso 10 para nós, Gê. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então, Paulo fala no verso 9, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Irmãos e irmãs, fica muito claro aqui um movimento sistemático, né, na vida daquele povo. Então, primeiro, a conversão, o arrependimento e o serviço. Segundo, eles estão esperando Jesus voltar, né? Essa volta, esse aguardar o retorno de Jesus, esse é o segundo resultado, né? E Paulo enfatiza a segunda volta de Cristo. Ao longo de toda a carta, do começo ao final da carta, Paulo vai sempre mencionar a volta de Cristo como sendo a segunda volta de Cristo, né? E o interessante é que os tessalonicenses aguardavam a volta em suas vidas, né? E pelo fato da igreja estar sendo perseguida, Paulo os encorajou a aguardar ansiosamente o livramento que Cristo traria. Só que esse livramento, veja só, esse livramento que Cristo traria a eles, Paulo ensina que ainda que alguns morressem, esse livramento estava significando a vida eterna. Esse livramento não estava ligado ao tempo presente, mas sim ao tempo futuro. E com isso nós aprendemos que a nossa luta, que o nosso galardão, a nossa recompensa não será nesse tempo, né? Mas, pastor, pode ser nesse tempo? Pode ser nesse tempo, né? Claro que pode, né? A partir do momento... É como você pegar numa dinâmica uma vasilhazinha transparente com a água turva, com a água suja, e você começar a derramar a água limpa. O que é que vai acontecer? Não vai trocar a água imediatamente, é um processo. Aquela vasilha de água suja, à medida que a água limpa entra, aquilo vai mudando, aquilo vai transformando, e assim é a nossa vida. À medida que o evangelho vai sendo derramado, à medida que a Bíblia vai sendo derramada sobre a nossa vida, a água turva vai saindo, a nossa vida vai limpando, vai ficando transparente, né? Mas a recompensa, o nosso galardão é no tempo futuro, é quando Jesus voltar. E Paulo ensina e ministra eles nessa direção, porque eles ficaram em dúvida. Poxa, nós nos convertemos a Jesus, certo? Mas tem alguns irmãos nossos morrendo. Como é que vai fazer? Eles achavam que Jesus ia voltar antes. E Paulo diz assim: olha, não é nesse tempo, né? Nós seremos o que está em jogo. Nós seremos recompensados quando Jesus voltar, né? Então, irmãos e irmãs,
a esperança de um crente deve estar na volta, né, no nosso grande dia, na volta de Jesus, na segunda volta de Jesus. Amém? E com isso a gente aprende que se a gente levar umas pancadinhas aqui, se algumas lágrimas saírem correrem no nosso rosto aqui nesse tempo, isso é absolutamente normal, tá? Porque nós estamos construindo, nós estamos pavimentando, né, o grande dia, o dia que ele vai voltar, o dia que ele vai nos encontrar. Porque se nós não tivermos essa esperança, a nossa perspectiva sobre a vida vai permanecer incompleta, tá? Então a nossa esperança, né, é que Cristo voltará, Jesus voltará para nos buscar. Amém? E assim como Cristo ressuscitou dos mortos e ascendeu aos céus, né, nós podemos ter plena certeza, plena convicção que ele vai voltar. Amém? E nós vamos aguardar esse dia, e esse dia vai ser uma grande festa. Eu vou pedir para Jerusalém ler Atos 1:11, e é o último texto que a gente vai ler nessa manhã. Tá? Atos 1:11. Deixa eu abrir aqui. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Olha só, gente do céu. Gente, vocês já pensaram, se você olhar o livro de Apocalipse lá, né? Eu gosto de falar pouco sobre Apocalipse, porque é um assunto muito complicado, é um assunto muito frágil falar, né, em escatologia. Então, eu na faculdade tive 2 anos de escatologia e saí de lá com milhares de dúvidas a respeito. Mas no livro de Apocalipse fala, né, descreve a volta de Jesus. E uma coisa que eu gravei é que haverá um som de trombeta. Gente do céu. Imagine você ir na tua casa agora, você começa a ouvir uma trombeta, tá? Alta, um som alto, um som agudo, um som que vem do céu. A volta de Jesus, ela será antecedida por esse som de trombeta. Então você imagina essa trombeta tocando, de repente, Jesus está voltando, o rei está voltando para te buscar e para me buscar, e para levar nós para um lugar, né, onde nós vamos passar a eternidade, onde não vai ter coronavírus, onde não vai ter, né, não vai ter, eu ia falar uma coisa aqui, mas eu não posso falar, onde não vai ter problema, onde não vai ter gente falando bobagem, onde não vai ter a Rede Globo, onde não vai ter nada de ruim, né? Onde vai ter somente a presença dele, somente os anjos adorando, né? Eu imagino que o céu vai ter árvores de picanha e rios de Coca-Cola. Né? Eu imagino que vai ser um lugar parecido com isso. Né? Isso quem fala é um bispo da nossa igreja, o bispo Mano, que está lá na 7ª região, né? Ele é gordinho também. E ele fala que o céu é um lugar onde vai ter árvores de picanha e rios de Coca-Cola. Né? Mas, assim, falando sério, irmãos e irmãs, né? Nós temos que aguardar. A nossa esperança é a volta de Jesus. Tá? Tudo que tem acontecido na tua vida, tudo que tem acontecido na minha vida, coisas boas e coisas ruins, né? Elas têm importância, sim, é lógico, nós não somos robôs, nós não somos pessoas insensíveis, nós temos sentimentos, nós temos sensibilidade, nós choramos sim, nós nos entristecemos sim, nós nos alegramos sim, mas tudo isso tem importância, mas não pode ser mais importante do que a volta de Jesus. Jesus vai voltar, Jesus voltará, e essa é a nossa esperança, essa é a nossa esperança de abandonar o nosso pecado, de nos convertermos da justiça do pecado e do juízo, de abandonarmos aquilo que tem nos afastado de Deus, de acertarmos a nossa vida. Sabe, irmãos e irmãs, talvez Jesus demore um pouquinho para voltar mesmo, tá? Mas que garantia você tem que você estará vivo amanhã? Que garantia eu tenho que eu estarei vivo amanhã? Daí a importância de acertarmos a nossa vida. Daí a importância de confessarmos o nosso pecado. Daí a importância de colocarmos em ordem aquilo que tem que ser colocado na nossa vida. Não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde. Tá? Essa semana eu perdi um conhecido
de Foz do Iguaçu, que, né, eu tive em 2018 eu tive um contato com ele e depois ele veio trabalhar comigo aqui e ele estava vindo de Foz do Iguaçu para Curitiba e com 38 anos, 37 anos para 38, bateu o carro e faleceu, né? Fomos pegos de surpresa, algo muito triste, algo que nos deixou muito mostra a nossa vulnerabilidade, né? Porque é um de nós, é alguém que faz as mesmas coisas que a gente faz, é alguém que tem uma rotina semelhante à nossa, né? E hoje a esposa dele está lá com 2 filhinhos e, né? E acabou, né? Acabou. Então, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, tá? Não deixe para amanhã, não deixe para falar amanhã que você ama as pessoas que estão em volta de você. Faça isso hoje. Não deixe para amanhã para confessar o teu pecado a Jesus. Faça hoje, porque nós não temos nenhuma garantia que estaremos aqui amanhã. Amém? Espero ter contribuído com você, né? Semana que vem a gente continua, a gente vai entrar no capítulo 2 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Espero que você tenha gostado, que você esteja gostando, né? Eu confesso que eu aprendo demais quando eu estudo a Bíblia dessa forma. Para mim é algo muito rico, é algo que fica, né? O conhecimento fica armazenado na nossa mente e coração para sempre, né? A gente aprende isso para sempre, que isso também possa estar acontecendo com você, né? Na tua vida, na tua casa, enfim. Quero abrir os microfones, quero pedir para o Leandro abrir, abra os microfones você aí na tua casa, comente o que tiver que comentar, fale o que você não gostou, fale o que você gostou, mas não deixe de falar. É importante você falar porque isso faz toda a diferença na tua vida e na minha, amém? Só vamos fazer isso de forma organizada, cada um falando de uma vez. Estão quase todos abertos aí já, pastor. Tudo aberto? Estão quase todos abertos já. Amém. Pode falar, gente. Pode falar o que a forma como vocês estão recebendo, o que vocês enxergam, o que vocês acharam. Por favor. Compartilhem. Nós já estamos ficando com saudade já, pastor, a hora que acabar esse nosso contato aí. Tá muito proveitoso, tá falando muito com nós também. Amém. Que bom, Cláudio. Fico muito feliz, viu, Cláudio? Muito feliz. Matando saudades ainda. Nós também. Não com saudade de novo. Mas aí Curitiba vai ficar mais perto daí. Opa, Fica. amém, amém. Vamos visitar Amém. vocês aí. Opa, pode vir. É uma alegria receber vocês aqui. A hora que quiser. Deixa passar essa pandemia primeiro, né? O Paraná começou agora a ficar brabo aí a coisa. Ficou. Infelizmente está testando 5 vezes o número que estava testando, então começa a aparecer mais, né? Só que diminui o número de mortes, né? Então, isso aí. Nada a declarar, gente? Tudo certo? Vamos orar então? Nossa, pura. Leandro, pode orar por nós, Leandro? Ora, pastor. Não, sim. Então, antes de orar, deixa eu só dar mais um recado, tá? A programação da igreja vai permanecer como está, correto? A igreja não será aberta ainda por questão de segurança, por questão de responsabilidade. Então, escola dominical, domingo às 10 horas da manhã e o culto nosso às 17 horas, tá? Hoje o nosso culto vai ter uma qualidade um pouco melhor de transmissão, tá? Então, participe. Eu estou escutando a voz aí de um chorinho aí, de um neném, hein? Eu estou doido para conhecer esse neném. Eu acho que é o Anthony. O Anthony. É o Anthony, né, Antonião? O bichinho tá dando chorinho, querendo colo. Tá respondendo o pastor já, você viu só? Você falou para alguém falar alguma coisa, ele falou. Aí, viu só? Muito bom, viu, Tonião? Muito bom ouvir a voz de vocês, você, a Paulo, o Anthony. Que Deus continue guardando vocês aí, em nome de Jesus. Tá bom? Amém.
Então é isso, irmãos. Então, ó, a nossa programação segue online, tá? Hoje às 17 horas, Facebook, Instagram, como está transmitindo o nosso. Hoje é o dia de ceia, então preparem suas mesas em casa, tá? Que nós vamos ceiar junto, mais uma vez, tá bom? Leandro, pode orar para nós, por favor, encerrando? Oramos sim, pastor, oramos. Amado Deus, querido Pai, queremos exaltar teu nome e agradecer ao Senhor, Pai, por esse tempo tão especial, tão precioso, onde a tua palavra ministra os nossos corações. Pedimos, Pai, que a luz do teu Espírito Santo, tudo que nós ouvimos hoje realmente seja trabalhado no nosso interior. Nós pedimos, Pai amado, Espírito Santo de Deus, Jesus, vem pondo em ordem a casa, Pai, que é do Senhor. Amém. Vá organizando isso, vá diariamente, Senhor Jesus, nos ajudando a nos convertermos ao Senhor, nos Amém. arrependermos ao Senhor diariamente, sermos rápidos em pedir perdão e nos reconciliar em comunhão plena com o Senhor. Nos dá um coração servo de te servir e nos dá o descanso e a certeza em que o Senhor voltará nos buscar. Amém, Pai. Nos abençoa, Pai, nesse domingo. Agracia todos os teus filhos e filhas, Pai. Protege todas as famílias em nome de Jesus, Pai querido e Deus amado. Amém, amém, Amém. amém, Senhor. Então, que Deus abençoe você, tá? Que você tenha um domingo especial, na presença de Deus. Amém?